Olá, muito boa noite para você. Está no ar o A Crítica na TV. E 2 anos depois do crime, o delegado Gustavo Sotero vai a júri popular na próxima terça-feira pela morte do advogado Wilson Justo Filho. Defesa e acusação já estão com os argumentos preparados. E durante os 3 dias de julgamento, cerca de 20 pessoas devem ser ouvidas. É o que você acompanha agora na reportagem da repórter Tamires Claire. A expectativa inicial é que sejam 3 dias de discussão sobre o caso, mas muita coisa pode mudar. Pode acontecer vários fatores, a ausência de uma testemunha, a necessidade de buscar uma testemunha coercitivamente, já que foi intimado e faltou, como eu disse, o jurado passa mal, vários fatores podem acontecer para que dê problema no júri, leve a demorar mais do que o esperado e também pode ser que gere uma anulação, alguma coisa desse tipo. O júri vai ser escolhido momentos antes do julgamento. De 21 pessoas, 7 vão ser sorteadas. A defesa e a acusação têm direito de recusar 3 delas. O processo vai ser longo e cansativo. Por isso, os jurados vão dormir em um hotel. E ao longo desse tempo todo, eles vão ser impedidos de ter qualquer contato com o mundo externo. As sessões estão previstas para durarem até 8h30 da noite. No primeiro dia vão ser ouvidas 12 pessoas, começando pelas 3 vítimas sobreviventes. Fabíola Oliveira, esposa do advogado que morreu, e ainda Maurício Carvalho Rocha e Yuri José de Souza. Além deles, devem depor 9 testemunhas convidadas pela acusação, incluindo 4 que são comuns aos 2 lados do processo. Já no segundo dia, está previsto o depoimento das testemunhas de defesa e peritos criminais. No último dia, o delegado Gustavo Sotero deve ser ouvido e começa ainda a fase de debates. O Ministério Público vai ter 1h30 para apresentar os argumentos. A defesa vai ter o mesmo tempo. Réplicas e tréplicas podem durar até 1 hora a mais. O julgamento encerra com as manifestações do júri e a sentença proferida pelo juiz. Os jurados vão ter que ouvir tudo atentamente e devem fazer manifestações individuais para cada vítima. Como são 4 vítimas, teremos 4 quesitações. Em geral, é uma vítima, uma quesitação. Nesse caso, como são 4 vítimas, é o que complica mais, que é feita uma quesitação para cada uma das vítimas. O delegado Gustavo Sotero estava armado dentro de uma casa de shows na zona oeste de Manaus no dia 27 de novembro de 2017. Tudo foi registrado pelas câmeras de vigilância do local. Depois de uma briga motivada por ciúmes da vítima, pelo menos 6 tiros foram disparados. O advogado Wilson Justo Filho foi atingido e morreu. Outras 3 pessoas também ficaram feridas. O delegado, que está preso, é agora acusado de homicídio e tentativa de homicídio. O advogado de Gustavo Sotero pretende alegar legítima defesa. E as provas, principalmente, são as testemunhais, que dizem que Gustavo Sotero sempre foi um homem pacífico, cordial, cordato. A prova pericial, onde a perícia indica que ele foi atacado pelo menos 4 vezes, e a prova documental, que indica que ele poderia entrar sim com aquele armamento e que ele estava no gozo de uma prerrogativa policial que ele tem, que é de andar armado. O Ministério Público preferiu não se manifestar antes do julgamento, mas a tese de legítima defesa chegou a ser rebatida por advogados das vítimas que atuam, nesse caso, como assistentes da promotoria. Em relação ao Wilson, se configurou um homicídio consumado com as qualificadoras. Em relação às 3 vítimas sobreviventes, é a mesma imputação, o homicídio, mas em sua forma tentada, com as qualificadoras também. Um motorista embriagado provocou um acidente hoje de manhã no Distrito Industrial, na zona sul da cidade. O condutor do outro carro teve ferimentos leves. O motorista que estava bêbado vai responder por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Um homem foi preso com várias armas artesanais e munições no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte. Ele confessou à polícia que guardava o material para os traficantes que atuam na área de invasão, conhecida como Monte Oreb. E a Defensoria Pública do Estado vai dar prosseguimento à apuração de dano coletivo do incêndio no bairro de Educandos, ocorrido em dezembro do ano passado.
Uma equipe de defensores vai estar de plantão na próxima semana na sede do órgão no centro, para colher informações sobre as famílias atingidas e os prejuízos que sofreram com o incêndio. A estrutura de pelo menos 3 pontes de Manaus está deixando a população em alerta. A da Rua Itaeté, no Mutirão, por exemplo, apesar de ter sido interditada em 2017, continua com intenso tráfego de pessoas, veículos e até comerciantes, que vendem de tudo no local. Estruturas enferrujadas, barras do corrimão amarradas. Nesta ponte que liga a Zona Oeste à Zona Sul de Manaus, os pilares na base parecem estar danificados pela subida e descida das águas. Ao observar as imagens e os desgastes causados pelo tempo, este especialista explica que uma manutenção corretiva deve ser feita de imediato no local. O recomendado é que se faça uma nova caixa, preferencialmente de concreto armado, e dentro dessa caixa a gente aterra para cobrir aquelas estacas. No bairro Mutirão, zona leste de Manaus, a ponte da Rua Itaeté foi teoricamente interditada em 2017. Na prática, o tráfego no local com vários desníveis continua intenso. Além de moradores e motociclistas, tem ainda a presença de comerciantes, de polpas de frutas a maquiagem. Até peixe é vendido em cima da ponte. Embora a prefeitura realize obras nas proximidades, ainda não há uma previsão para a demolição da estrutura, que segue oferecendo riscos à população. A durabilidade das estruturas depende de fatores externos que devem ser considerados ainda na fase do projeto. Ao receberem manutenção preventiva, as construções podem ter uma vida útil de no máximo 50 anos. Todo o concreto, com o tempo, ele perde alcalinidade. Precisa fazer uma manutenção periódica. Outro problema que acontece também, o que é normal em pontes, são os aparelhos de apoio. Eles têm uma determinada vida útil, com um tráfego intenso cada vez mais. A ponte Padre Antônio Plácido de Souza, mais conhecida como a Ponte do Educandos, teve a sua revitalização anunciada nesta sexta-feira. A estrutura foi construída em 1959 e apresenta rachaduras na parte inferior, além de várias corrosões. Quanto à ponte que liga o bairro Compensa à Avenida Álvaro Maia, a prefeitura informou que a equipe de engenharia responsável não identificou a necessidade de manutenção. Ainda não entramos lá porque não julgamos nenhum risco ainda por um momento. Imagina se precisasse, né? Segundo a Prefeitura, o custo inicial das obras de recuperação da chamada Ponte do Educando, citada na matéria, é de mais de 5 milhões de reais. A revitalização começa amanhã e deve ser concluída em 6 meses. Foram discutidas hoje aqui em Manaus propostas para a prorrogação do Fundeb. O fundo voltado para a educação básica foi criado em 2007 e, por lei, deve acabar em dezembro do ano que vem. A preocupação é com os cortes na área de educação. Esta professora diz que sem o Fundeb fica ainda mais difícil a situação no Amazonas. O Fundeb é de fundamental importância para todos os municípios do nosso estado brasileiro e especialmente também para o Amazonas, que precisa da complementação da União, né, para que possa alcançar o mínimo aluno, o custo anual aluno, né, o mínimo. O Fundeb entrou em vigor em janeiro de 2007 e dá segurança financeira aos municípios para ampliarem o número de matrículas nas escolas, ajuda a manter os professores e atende toda a educação básica. Temos o Plano Nacional da Educação que prevê que teríamos que aumentar os investimentos da educação e não fazer o contrário como hoje está acontecendo. Então, debater o Fundeb, a continuidade dele é fundamental para garantir a educação do nosso estado, da capital e de todos os municípios. Só em 2018, o Fundeb distribuiu aos estados e municípios cerca de 156 bilhões de reais para a rede de ensino básica do país. Como ele está garantido apenas até o ano que vem, o Congresso Nacional atualmente discute a possibilidade de tornar o fundo permanente na Constituição. Nós queremos, do primeiro ano de vigência do novo Fundeb, possa ter 7 bilhões a mais do governo federal e no 10º ano, para o 11º, 43 bilhões a mais do governo federal para transferir para os estados e municípios. Então o Fundeb é necessário, é fundamental, é estratégico.
A partir dessa discussão, os assuntos sobre a garantia do Fundeb e cortes nos planos da educação devem ser enviados ao governo federal. A seguir, a gente mostra como foi a primeira edição da Parada Livre LGBTI+, no centro de Manaus. Agora, na capital, são 8h14. A Crítica na TV volta já.